Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Eu sou a Deise Sossolotti e no vídeo de hoje eu trago para vocês o passo a passo dessa bonequinha linda, a Hello Kitty. Eu confeccionei essa boneca usando a lã molê e ela ficou bem leve, bem macia. Ficou com uma medida de 23 centímetros e eu vou estar utilizando essa boneca como aplicação em uma bolsa. Você pode estar confeccionando essa boneca como naninha ou também como decoração. A bolsa eu também vou confeccionar na lã molê e o passo a passo da bolsa eu também vou estar trazendo aqui para o canal. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, acione o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. Toda semana eu trago vídeos de passo a passo aqui para o canal. Deixa também o seu like e um comentário que me ajuda muito aqui no YouTube e me incentiva a trazer mais vídeos de passo a passo aqui para o canal. Um grande beijo, que Deus abençoe a nossa videoaula. Vamos iniciar esse passo a passo. Para confeccionar essa peça, eu vou estar utilizando lã molê nas cores branco, a cor é o 10. O chiclete, o rosa chiclete, e a cor é o 769. O pitaia, a cor é o 3182. Nós vamos precisar do enchimento siliconado. Eu vou estar utilizando a lã molê na cor preto, o 0940, para bordar o rostinho. E a gente vai usar bem pouquinho, só para bordar o rostinho. Eu não tenho a lã na cor amarelo, então eu estou usando a linha para amigurumi, a cor é o canário. Mas você pode estar utilizando para bordar o rostinho a lã ou a linha que você tiver disponível. É que eu não tenho amarelo, então eu vou bordar com linha. E se você quiser bordar com linha o rostinho, você pode estar utilizando a linha preto e a linha amarelo ou bordar tudo com lã, como você preferir. Os olhinhos com trava na numeração 10. Tesoura para os arremates e a agulha para crochê é a 3,5 milímetros. Eu vou iniciar com a lã na cor branco e eu vou iniciar fazendo um nozinho inicial e um total de 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu vou iniciar a primeira volta pulando essa da agulha e inicio na segunda correntinha. E eu vou fazer nessa volta de número 1, 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5 pontos baixos. E agora, eu vou fazer um aumento triplo. Então, eu vou fazer nessa última correntinha 3 pontos baixos dentro da mesma correntinha. E agora, eu faço mais 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5 pontos baixos. E agora, nesse pontinho da correntinha que a gente virou, eu vou fazer aqui um aumento triplo. 3 pontos baixos dentro da correntinha que a gente virou, não no meu primeiro pontinho, na correntinha que a gente virou para iniciar, eu vou fazer aqui
3 pontos baixos, então vou fazer aqui um aumento triplo. E essa, então, é a volta de número 1. Para a volta de número 2, eu vou começar a usar o marcador em todas as voltas e a gente vai trabalhar em espiral. Então, eu vou vir aqui, olha, para o meu primeiro pontinho baixo da volta de número 1 e inicio aqui a volta de número 2, marcando o primeiro ponto da volta de número 2. Então, esse aqui é o meu primeiro ponto baixo. Então, eu tenho um, vou fazer 5, já tenho um pronto. 2, 3, 4 e 5 pontos baixos. E agora, eu vou fazer 3 aumentos seguidos. Então, no meu primeiro ponto, eu vou fazer o primeiro aumento, 1, 2. No segundo ponto, o segundo aumento, 1 e 2. E no terceiro ponto, o último aumento, que são 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto, 3. E agora eu faço 5 pontos baixos, um em cada pontinho de base, 1, 2, 3, 4 e 5. E agora faço novamente 3 aumentos seguidos. Então, são 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto, esse é meu primeiro aumento, 2 pontos baixos dentro do segundo ponto, meu segundo aumento, e no terceiro ponto eu faço o terceiro aumento, 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto. E essa é a volta de número 2. Para a volta de número 3, eu vou iniciar com 5 pontos baixos. Então, eu tiro o marcador do primeiro ponto, faço o primeiro ponto baixo, volto o marcador neste mesmo ponto. Esse é meu primeiro ponto da volta de número 3. Então, eu tenho 1, 2 e 5 pontos baixos. E todas as voltas a gente vai iniciar com 5 pontos baixos. E agora, eu vou fazer um ponto baixo e um aumento por 3 vezes. Então, um ponto baixo, no próximo, 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto, uma vez, um ponto baixo, agora 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto, 2, um ponto baixo e 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto, 3 vezes. E agora, eu sigo fazendo. Aqui eu vou fazer 5 pontos baixos, 1 e 5 pontos baixos. E agora, novamente, um ponto baixo e um aumento 3 vezes. Um ponto baixo, 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto, um ponto baixo, 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto, 2, um ponto baixo e 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto, 3 vezes. Vou tirar o marcador, vou iniciar a quarta volta fazendo 5 pontos baixos. Faço meu primeiro ponto e volto o marcador. Então, 1, 2, 5 pontos baixos. E agora, eu vou fazer 2 pontos baixos e um aumento 3 vezes. 1, 2 pontos baixos e 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto uma vez.
Agora eu vou fazer 5 pontos baixos. 1, 5, e agora eu faço 1, 2 pontos baixos e o aumento, 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto, novamente por 3 vezes. Então, eu já fiz uma vez. Eu vou iniciar agora a volta de número 5, fazendo aqui 5 pontos baixos. Feito aqui os 5 pontos baixos, agora eu vou fazer 3 pontos baixos, 1, 2, 3 pontos baixos e um aumento por 3 vezes. Essa é a primeira vez. E agora eu vou fazer 5 pontos baixos. 1, 2 e 5 pontos baixos. E novamente, 3 pontos baixos e o aumento por 3 vezes. 1, 2, 3 pontos baixos e o aumento, essa é a primeira vez. Concluí essa volta, agora eu vou tirar o marcador e agora eu vou iniciar essa volta fazendo 13 pontos baixos. Então, eu já fiz o primeiro, vou voltar o marcador. Iniciei, então, a volta de número 6 com 13 pontos baixos e agora no próximo ponto eu faço o aumento, 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto. E agora eu vou fazer 19 pontos baixos. 1, 2, fiz os 19 pontos baixos, no próximo ponto, um aumento, 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto, e concluo essa volta fazendo os 6 pontos baixos restantes. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. Eu vou iniciar a volta de número 7 com 5 pontos baixos, coloco o marcador no meu primeiro ponto. 1, 2, 5 pontos baixos. E agora eu vou fazer 4 pontos baixos, 1, 2, 3 e 4 pontos baixos e um aumento, 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto, por 3 vezes. Então, eu já fiz a primeira por 3 vezes e agora eu vou fazer mais 5 pontos baixos. Fiz os 5 pontos baixos e agora novamente eu vou fazer a sequência de 4 pontos baixos e um aumento por 3 vezes. 1, 2, 3, 4 e o aumento, 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto uma vez. Eu fiz aqui a sequência de 4 pontos baixos e um aumento por 3 vezes, e chegando aqui no finalzinho, restaram 2 pontos baixos. Eu vou fazer esses 2 pontos baixos. E aqui, eu concluo a volta de número 7 com 48 pontos baixos. Eu vou iniciar a volta de número 8, fazendo um ponto baixo, vou voltar o marcador. E agora, da volta de número 8 até a volta de número 14, são voltas de ponto sobre ponto. E em todas as voltas, eu vou ficar com o mesmo 48 pontos baixos. Serão 7 voltas de ponto sobre ponto. E em todas as voltas, eu permaneço com os mesmos 48 pontos baixos. Vou fazer, então, da volta de número 8 até a volta de número 14, de ponto sobre ponto, e volto para a gente dar continuidade ao trabalho. Eu fiz aqui 7 voltas de ponto sobre ponto e agora a gente vai iniciar as diminuições. Então, eu vou tirar o meu marcador e eu vou iniciar essa volta já com uma diminuição. E a gente vai fazer
as diminuições invisível. Então, eu pego a alcinha da frente do primeiro ponto, pego a alcinha da frente do próximo ponto, tensiono o fio que vem do novelo, trago essa laçada e faço ponto baixo. Esse aqui eu marco como meu primeiro ponto baixo. Então, eu volto o marcador nesse pontinho aqui que eu fiz a diminuição. E agora eu vou fazer 1, 2, 3, 4 pontos baixos e no próximo uma diminuição. Alcinha da frente, tensiono o fio e faço ponto baixo. E essa volta eu vou fazer 4 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. 4 pontos baixos, no próximo ponto a diminuição. Alcinha da frente, trago a laçada e faço ponto baixo. Vou dar a volta toda fazendo 4 pontos baixos e uma diminuição e volto quando eu chegar no marcador. Fiz todas as diminuições dessa volta, cheguei no pontinho marcado, vou tirar o marcador e nós vamos iniciar mais uma volta de diminuições. Então, eu vou começar fazendo a primeira diminuição, alcinha da frente desse ponto, alcinha da frente do próximo ponto, trago o fio que vem do novelo, faço um ponto baixo e marco esse ponto como sendo o primeiro ponto dessa volta. E agora, nós vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. 1, 2, 3 pontos baixos, a diminuição. Alcinha da frente desse ponto, alcinha da frente do próximo ponto, trago a laçada do novelo, faço um ponto baixo. E novamente, 1, 2, 3 pontos baixos e a diminuição. Alcinha da frente, tensiono o fio do novelo e faço o ponto baixo. E eu vou fazer essa volta toda, 3 pontos baixos e uma diminuição. Quando eu chegar no final dessa volta, eu volto com vocês. Eu concluí a segunda volta de diminuição. Eu vou alongar aqui o fio, porque agora a gente vai colocar o olhinho. Aqui, olha, a gente tem o início das correntinhas. A gente vai fechar dessa forma aqui, seguindo aqui, olha, as correntinhas iniciais, seguindo o início, aonde a gente fez, olha, as correntinhas. A gente iniciou com as correntinhas. A gente vai fechar no sentido das correntinhas. Assim, o marcador fica para trás. Então, a hora que a gente fechar, a gente faz assim. O rostinho, a gente vai fazer nessa parte aqui. O marcador fica aqui pelo ladinho de trás. E a gente dobra no sentido que a gente está trabalhando das correntinhas. E agora aqui a gente vai contar, eu vou marcar com o alfinete, a gente vai colocar o olhinho. Então, aqui a gente vai contar, ó, a primeira volta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, é nessa fileira aqui. Daqui, da lateral, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5. Coloco aqui na frente, assim. E aqui desse lado, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5. E coloco aqui na frente. Assim, olha. Então, ficou assim o olhinho, tá? Olha, então, se a gente contar aqui pela lateral, eu contei 1, 2, 3, 4, 5, 6, coloquei no próximo. E aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, coloquei no próximo. De baixo para cima, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, coloquei bem entre a 9ª e a 10ª volta
E aqui a gente vai colocar os olhinhos com trava. Então, eu vou abrir aqui com cuidado, para não sair aqui da marquinha que eu fiz. E eu vou colocar um olhinho aqui. E um olhinho aqui. Aqui. Agora aqui, antes de eu colocar a travinha do olho, eu vou fazer esse detalhezinho aqui, olha. Tá? Só esse detalhezinho do olhinho. Eu vou pegar a minha lã preto e a gente vai fazer com a ajuda de uma agulha para tapeçaria. Você pode usar com ponta mesmo. E é só um detalhezinho, então é bem pouquinha lã que a gente vai usar. E eu vou vir aqui, olha, bem na lateralzinha do olho. E eu quero que ela saia bem de pertinho aqui do olho, para dar um efeito bem legal. Então, ela vai sair aqui. Assim. E eu vou subir, olha, tá aqui, eu vou subir só um pontinho. Só um pontinho à frente, bem aqui. Só assim, ó. Só assim, só um risquinho. E é só esse detalhezinho aqui no olho. Agora, aqui, eu não vou puxar muito, só um pouquinho, assim. E agora aqui eu vou pôr a travinha, e a trava de segurança já vai segurar esse detalhezinho do olhinho. Então, agora eu vou pôr aqui, olha, e venho com a travinha de segurança. E a trava de segurança já prende esse bordadinho do olho também, como a lã é bem fininha. E agora, para ficar bem seguro aqui e não ter perigo de acidente, a gente vai pegar aqui, olha, um isqueiro e com muito cuidado a gente vai queimar essa pontinha e vai arredondando. A lã tem bastante pelinho, então a gente tem que tomar muito cuidado e vai arredondando, olha, com o próprio isqueiro, o suficiente para o olhinho não sair daqui. E deixa assim, bem chatinho, essa pontinha do olho, para não sair da travinha. E aqui, esperar esfriar, e aqui tá pronto. A gente já pode cortar, para ter mais segurança de não sair o bordadinho do olho. Embora tá bem presinho aqui na trava, a gente dá um nozinho. E corta. E é só esse bordadinho do olho por enquanto. O restante do roxinho a gente borda depois que a gente concluir e encher. Então, agora é só fazer desse lado aqui, exatamente como a gente fez aqui, olha, na mesma medida, colocando no mesmo lugarzinho, coloca a travinha e dá um nozinho. Então, essa parte fica assim. E agora que a gente já colocou o olhinho, fez o bordadinho do olhinho, a gente vai voltar a fazer as diminuições. E eu vou iniciar com uma diminuição, alcinha da frente, traz a laçada do novelo, faço ponto baixo, coloco o marcador. E nessa volta, ela é toda feita 2 pontos baixos, 1,
2 e agora a diminuição. 2 pontos baixos, um para cada pontinho de base e a diminuição. E eu vou fazer assim por toda essa volta, 2 pontos baixos e uma diminuição. E quando eu chegar no pontinho do marcador, eu volto com vocês. Concluir mais essa volta de diminuição, nós vamos iniciar outra volta de diminuição. E nessa volta, eu vou iniciar fazendo uma diminuição. E marco esse como meu primeiro ponto. E essa volta, nós vamos fazer ela toda de um ponto baixo e uma diminuição. No final dessa volta, eu fico com 16 pontos baixos e ela é toda feita um ponto baixo e uma diminuição. Então, quando eu chegar aqui no pontinho que eu fiz para iniciar, eu volto com vocês. Concluí essa volta e nessa volta eu fiquei com um total de 16 pontos baixos. Então, eu vou iniciar a próxima volta fazendo uma diminuição apenas no primeiro ponto e no último. Então, esse primeiro ponto eu inicio fazendo uma diminuição. Marco esse ponto como sendo o meu primeiro ponto. E agora eu sigo fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, até me restar 2 pontos baixos. Então, aqui nessa volta, eu vou terminar essa volta com 14 pontos baixos. Chegando aqui no final dessa volta, olha, eu fiz uma diminuição no início, 12 pontos baixos, e agora eu vou fazer mais uma diminuição nesses 2 últimos pontos e vou ficar nessa volta com 14 pontos baixos. Eu já enchi bem aqui a cabeça, fiz essa diminuição. E agora eu vou fazer a última volta aqui, vou fazer ponto sobre ponto, e nessa volta eu fico com 14 pontos baixos. Então, aqui eu vou fazer meu primeiro ponto, vou marcar, e faço essa volta de ponto sobre ponto. Termino essa volta com 14 pontos baixos. Vou tirar o marcador. E aqui, vou vir nesse próximo ponto, vou fazer um ponto baixíssimo, vou cortar o meu fio deixando uma sobra bem grande, para costurar a cabeça da boneca. Então, aqui é só puxar essa sobra toda aqui pra frente, e essa sobra é para eu costurar a cabeça dela. E agora, nós vamos bordar o rostinho dela. Então, a gente vai precisar da ajuda da agulha para tapeçaria. E eu vou fazer com a linha, mas você pode estar fazendo com a lã. E aqui eu vou marcar aonde eu vou fazer essa parte. Depois do olhinho, na linha de baixo, 1, 2, 3. Aqui, depois do olhinho, na linha de baixo, 1, 2, 3. Então, vai ficar aqui, assim. E a gente entra aqui por baixo. Vai sair no primeiro alfinetinho que a gente colocou. Vem aqui no próximo. E volta aqui, olha. Eu vou passar 4 vezes, porque a minha linha é fina.
Se você estiver fazendo com a lã, você pode passar só umas 3 vezes, é o suficiente com a lã. É que a minha linha é a linha para amigurumi, porque eu não tenho a lã amarela. Então, eu vou fazer com a linha para amigurumi mesmo. E você também pode estar fazendo com esse bordadinho aqui com linha, caso você não tenha a lã colorida. Como é o meu caso aqui, eu não tenho, e é só para um narizinho. Vou passar mais uma vez. Narizinho, boquinha, não sei se isso é nariz, se é boca. E agora eu já saio aqui embaixo. Agora arruma bem aqui, pra ficar bonitinho. Fica assim. Aqui agora é só a gente cortar. Dar um nozinho. E agora a gente vai fazer aqui, olha, essa parte aqui do ladinho, essa partezinha aqui, ó. E a gente vai ver, olha, bem aqui, tá vendo, ó? A gente fez bem na direção onde a gente iniciou o detalhezinho do olho. Então, fica bem fácil, porque a gente já tem uma referência. A gente vem bem aqui, olha, bem no pontinho da frente. A gente não precisa nem marcar com alfinete. Eu vou vir aqui, olha, nesse pontinho aqui da frente. Aí, aqui, eu dou uma subidinha e vou sair com ele na direção da parte de cima. Eu conto 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aqui no quinto eu entro. E agora eu saio no pontinho de baixo, na mesma linha, ó, na mesma direção. Então, esse eu dei uma subidinha. Esse eu vou deixar reto. E vou pôr um pontinho à frente. Volto com o outro embaixo, ó. Tá vendo? Saí aqui na direção em que eu pus o bordadinho do olho. Aí, aqui embaixo. E esse também eu vou colocar um pouquinho diagonal. Então, eu vou pôr na frente aqui, olha. Nesse aqui da frente, deixa eu ver. Nesse aqui da frente, olha. E eu já posso sair com ele aqui embaixo. Então, é bem facinho o bordadinho do rostinho. É só isso. Assim. E agora é só fazer ali do outro lado exatamente como a gente fez aqui, tá? Então, só ver como a gente fez, ó. O outro eu vou fazer com vocês, que é bem... Vou ter que fazer aqui mesmo, então eu já faço com vocês. Vou cortar aqui. Aqui a gente dá um nozinho. Vou fazer aqui, então, o outro ladinho aqui com vocês, olha. Bem na direção em que a gente pôs o bordadinho do olhinho. A gente entra aqui por baixo, sai bem no pontinho da frente. Bem aqui. Aqui, eu vou subir ele um pouquinho, já traz a quantidade suficiente aqui, olha. Aqui eu vou subir ele, olha, na direção de cima, na voltinha de cima. Então, aqui eu conto 1, 2, 3, 4 e coloco ele bem aqui. Vou voltar com ele no pontinho de baixo, bem retinho no pontinho de baixo. Bem aqui, olha. Bem aqui no pontinho de baixo. Assim. Então, esse fica pra cima. Esse aqui vai sair reto no pontinho da frente. Bem aqui. Volto na mesma direção, então, no pontinho de baixo. Sai com ele bem aqui, ó.
E esse aqui eu saio no de baixo aqui, dou uma descidinha com ele. Só esse aqui que fica retinho. Aí eu conto aqui, 1, 2, 3, 4, saio com ele bem aqui, na voltinha de baixo. Já saio aqui embaixo, olha. Assim. E aqui, a gente dá uma achatadinha na cabecinha, na Hello Kitty, que ela tem a cabecinha mais chatinha. Olha que bonitinho. Todas essas sobrinhas aqui, olha, agora a gente corta, a gente já deu nozinho em tudo, agora a gente corta. Essa parte tá pronta. Agora a gente vai fazer a orelhinha. Agora nós vamos fazer a orelhinha. E para fazer a orelhinha, a gente vai iniciar fazendo o anel mágico. E essa primeira correntinha do anel mágico, eu não conto como ponto. E agora eu vou fazer aqui dentro do anel mágico 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos baixos. Vou fechar bem esse anel mágico. E aqui eu vou vir no primeiro pontinho baixo e eu vou fazer aqui o meu primeiro ponto baixo. E esse ponto eu já vou marcar como sendo o meu primeiro ponto. Essa volta a gente não vai fazer aumentos, então ela vai ficar bem emborcada. Eu vou fazer no meu próximo ponto um ponto baixo. Antes de eu dar seguimento, eu vou vir aqui, olha, como vai emborcar bem. Eu já vou fechar bem o anel mágico, só por aqui, olha. Eu puxo com a agulha e vou segurando para o nozinho ficar bem aqui, olha, bem no pezinho do ponto, assim, olha, bem segurando mesmo o anel mágico para ele não abrir. Aí a gente volta aqui, dá mais um nozinho de segurança para esse anel mágico não abrir enquanto a gente tece bem aqui na pontinha, assim. E agora eu sigo fazendo um ponto baixo para cada pontinho. Eu vou fazer então essa volta de ponto sobre ponto e vou permanecer com os 7 pontos baixos. 4 e 7. Agora nós vamos iniciar os aumentos. Então aqui, no pontinho onde eu estava com o marcador, eu inicio fazendo 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto. Então eu inicio com um aumento e vou marcar o primeiro pontinho que eu fiz, olha, o primeiro pontinho do aumento. E essa volta eu vou fazer ela toda um ponto baixo e um aumento. Próximo ponto, um aumento. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um aumento. No próximo, um ponto baixo e termina essa volta com um aumento. Um ponto baixo, desculpe. E no próximo, que é o último pontinho, eu termino com um aumento. 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto. Então, eu inicio e termino essa volta com aumento. Agora, na próxima volta, nós vamos fazer um aumento para iniciar. Vou voltar o marcador. E nessa volta, a gente vai fazer 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta. 2 pontos baixos, agora o aumento. 1 e 2. 1, 2 pontos baixos, um para cada pontinho. E agora o aumento. 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto. 1, 2 e o aumento.
Então, eu fiz 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta, sobrou um pontinho, eu faço esse pontinho. E a próxima volta, eu inicio com aumento e volto o marcador. E essa volta vai ser 3 pontos baixos, 1, 2, 3 pontos baixos e o aumento. Um, 2, 3 pontos baixos, no próximo ponto, 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto. E concluo essa volta fazendo os 2 pontinhos restantes. Aqui eu fiz, então, 1, 2, 3, 4, 5 voltas. A sexta volta é uma volta de ponto sobre ponto. Eu vou ficar com um total de 19 pontos baixos. Então, eu vou fazer um pontinho para cada ponto de base e fico com 19 pontos baixos. 1, 2, 3 e 19 pontos baixos. Vou tirar aqui o marcador, venho no pontinho onde estava o marcador, trago a laçada, faço um ponto baixíssimo e aqui eu vou cortar o fio com uma quantidade suficiente para a gente costurar a orelhinha. A gente vai dobrar a orelhinha assim, essa sobrinha aqui que a gente já deu nozinho, a gente pode cortar. A gente vai dobrar a orelhinha assim e a gente vai costurar aqui, olha, nessa direção e a outra na mesma direção, olha, ficando assim. Então, aqui você pode marcar com alfinetinho. Aqui a gente tem bem no centro do rosto da Hello Kitty, aqueles 5 pontos, 1, 2, 3, 4, 5, que não tem aumento. A gente pode iniciar aqui, olha, bem aqui, inicia a costura, dá uma curvadinha na orelhinha. Então, a gente inicia aqui a costura e termina ela, olha, 1, 2, 3, 3 voltas depois, meio na diagonal, pra ficar bonitinho, né, olha. 1, 2, 3 voltas depois, a gente vai terminar a costura da orelhinha. Aqui do outro lado, a gente marca da mesma forma, pra gente saber onde a gente vai iniciar e terminar a costura. Tem que estar na mesma altura, então a gente vai começar, pode pôr ela aqui. Depois a gente vai acertando para ficar no lugar certinho. E a outra aqui. Então, a gente vai ver agora aqui como vai fazer para ficar certinho, ó. Então, ela tá um pouquinho à frente do olho. Então, essa daqui a gente põe na mesma medida, um pouquinho à frente do olho. Essa daqui tá, a gente põe 1, 2, 3, 4. Então, aqui a gente também põe, depois do olho, 1, 2, 3, 4. Então, 1, 2, 3, 4. Então, essa daqui vai vir mais pra trás. E pronto. Agora, é só a gente colocar aqui. A gente já tem uma medidinha, olha. E costurar. Então, a gente precisa de 2 orelhinhas, tá? Então, eu fiz uma com vocês. Agora, vocês fazem a outra pra gente costurar as duas aqui. Aqui, eu já costurei uma orelhinha. E agora, eu vou costurar a outra aqui com vocês. Mas é bem simples aqui a orelhinha. A gente vai costurar bem aonde a gente deixou marcado. Então, eu vou vir aqui. Vou entrar bem aqui, olha. Aonde tá esse primeiro alfinete. E vou sair, olha, a orelhinha vai ficar aqui. Então, eu vou sair no pontinho da frente. Bem aqui na frente. Eu já posso tirar esse aqui que tá marcado.
Vou aproximar aqui um pouquinho, porque eu vou precisar apoiar ele aqui. Olha, aqui é bem simples, a gente vai só costurando, olha, a gente passa por dentro. Ó, já coloquei na direção do próximo ponto, então eu passo por dentro desse ponto aqui. Pego o pontinho aqui atrás, os dois. Saio com ele aqui. E só ir costurando até eu chegar na outra orelhinha. Aqui, olha, eu já vou voltar por dentro e sair na frente, pegando só um pontinho. Então, eu já vou sair na direção do próximo pontinho, aqui. Aí, eu venho no próximo pontinho aqui, passo no pontinho de trás, olha. Venho aqui, deixa eu fazer de novo, que acho que ficou fora do foco. Venho aqui dentro do pontinho, olha, saí aqui na frente, na cabecinha da Hello Kitty. Aí, eu entro aqui, saio aqui no pontinho de trás, puxo. E agora é só a gente fazer assim, agora é só ir costurando dessa forma. Volto aqui, entro na direção onde ele tá saindo, saio no pontinho da frente aqui, olha. Aqui na frente, pela cabeça da Hello Kitty, puxo. Passo novamente pela orelhinha, o último pontinho aqui, e tem que ver certinho se eu tô pegando o último pontinho aqui também, para ficar bem certinho. No último pontinho aqui, puxo, e é só fazer assim. Entro aqui, saio no pontinho da frente. Até eu chegar nesse alfinete. Eu vou fazer assim até eu chegar nesse alfinete. Venho mais um pontinho aqui, mais um pontinho, passo à frente e atrás no último pontinho. Entro no pontinho da frente. E aqui agora no último pontinho. Pego aqui. E agora eu saio bem no pontinho do alfinete. Saio bem aqui no pontinho do alfinete. Para fazer esse último pontinho. Onde fica fácil da gente dar um nozinho. Pronto, tá pronta a orelhinha. Aqui atrás eu vou dar um nozinho. Venho bem aqui no pontinho da orelhinha. Faço um nozinho. Deixa eu puxar essa. Faço um nozinho. Pego essa sobrinha. Coloco aqui dentro. Saio com ela aqui, olha. E aqui. Enrola. Pode pôr ela aqui dentro. Ou se você preferir, você pode cortar. Agora a gente vai fazer o corpinho. E agora a gente vai iniciar o corpinho e o vestido. Para o corpinho eu estou usando pitaia. E eu vou iniciar fazendo o anel mágico. E essa primeira correntinha do anel mágico eu não conto como ponto. Aqui dentro do anel mágico eu vou fazer 7 pontos baixos. 1, 2, 7. Feito aqui os 7 pontos baixos, eu vou fechar bem o anel mágico. Feito aqui, então, os 7 pontos baixos, essa volta eu vou contar como a minha primeira volta. E nós vamos continuar trabalhando com o marcador e vamos continuar trabalhando em espiral. E nessa segunda volta, eu vou fazer 2 pontos baixos em cada ponto de base. E eu vou ficar nessa volta com 14 pontos baixos. Eu vou deixar marcado o primeiro ponto de cada volta. Então, 2 pontos baixos, no próximo, 2 pontos baixos. Na terceira volta, eu vou continuar fazendo aumento.
eu vou iniciar fazendo um ponto baixo. Vou voltar o marcador no meu primeiro ponto. E no próximo ponto eu faço o aumento. E na terceira volta eu vou fazer um ponto baixo e um aumento, 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto, por toda essa volta. Um ponto baixo, no próximo, o aumento. Eu concluí a terceira volta com 21 pontos baixos. Eu vou alongar um pouquinho o fio, vou puxar bem aqui o anel mágico. E agora, eu vou fazer aqui um nozinho bem próximo, para não ter perigo de abrir o anel mágico. Vou dar mais um nozinho. Assim, olha, bem próximo do anel mágico, para não ter perigo da gente abrir o anel mágico. E agora eu vou iniciar a quarta volta. E na quarta volta eu vou fazer 2 pontos baixos, vou voltar o marcador no primeiro ponto. E no próximo ponto eu faço o aumento. Então, para essa quarta volta, eu vou fazer 2 pontos baixos e um aumento por toda essa volta. Concluí a volta de número 4 com 28 pontos baixos e eu vou iniciar a volta de número 5 fazendo ponto sobre ponto. Vou voltar o marcador no primeiro ponto e da volta de número 5 até a volta de número 9, eu vou fazer voltas de ponto sobre ponto. E em todas essas voltas eu fico com os mesmos 28 pontos baixos. Então, eu vou fazer aqui da volta de número 5 até a volta de número 9, são 5 voltas de ponto sobre ponto. Quando eu chegar na volta de número 9, eu volto para a gente dar continuidade ao trabalho. Eu concluí as 5 voltas de pontos sobre pontos e eu tô aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 voltas. Agora aqui, eu vou tirar o marcador e a gente vai trabalhar só na alcinha de fora. Então, eu vou vir aqui na alcinha de fora, vou fazer um ponto baixíssimo e vou virar o meu trabalho, trabalhando com essa parte aqui de dentro para o avesso. Eu vou subir aqui 3 correntinhas que me dá altura de um ponto alto e eu vou vir nesse ponto aqui, olha, aonde eu fiz a correntinha. E agora eu vou pegar só a alcinha de fora, deixando essas alcinhas de dentro livre. Venho nessa mesma alcinha que eu acabei de fazer aqui as 3 correntinhas, pegar só a alcinha de fora e vou fazer aqui um ponto alto. Assim, com essa parte que a gente acabou de tecer de pontos baixos do avesso, para a hora que a gente virar essa parte de pontos altos ficar para o lado certo. E essas alcinhas aqui a gente vai deixar livre, a gente vai trabalhar só na alcinha de fora. Então, no próximo ponto, eu vou fazer 2 pontos altos na mesma alcinha. No próximo ponto, 2 pontos altos na mesma alcinha. E agora eu vou fazer 2 pontos altos. Deixa eu focar melhor. 2 pontos altos para cada ponto, pegando só a alcinha de fora e a alcinha de dentro vai ficando livre. A gente vai trabalhar nela depois. E eu vou fazer em cada uma dessas alcinhas 2 pontos altos. No próximo, 2 pontos altos. No próximo, 2 pontos altos. E eu vou dar a volta toda
fico com um total de 56 pontos altos. Dei a volta toda e concluí a volta de pontos altos. Eu vou fechar aqui, olha, na terceira correntinha que eu subi para iniciar, com um ponto baixíssimo. E aqui eu vou subir 3 correntinhas, que me dá a altura de um ponto alto, e vou continuar fazendo ponto alto, só que agora eu vou fazer apenas ponto sobre ponto, ficando com 56 pontos altos, e eu vou fazer então um ponto alto para cada ponto de base, vou dar a volta toda, e quando eu chegar no pontinho que eu fiz para iniciar, eu volto para a gente dar continuidade ao trabalho. Aqui é só seguir fazendo ponto sobre ponto. Dei a volta toda e cheguei no pontinho que eu fiz para iniciar. Vou fechar com um ponto baixíssimo na terceira correntinha. Aqui eu vou cortar o fio. Vou fazer um nozinho e vou passar esse arremate aqui para trás. E agora que a gente fez as 2 voltas de pontos altos, a gente vai voltar a trabalhar nessas alcinhas aqui de dentro que a gente deixou por fazer. Então, a gente vai vir aqui, olha, na primeira alcinha, vai fazer aqui uma correntinha. E agora eu vou fazer um ponto baixo em cada uma dessas alcinhas, dando a volta na peça toda, e eu vou ficar aqui com 28 pontos baixos. Um ponto baixo para cada alcinha que a gente deixou livre aqui, olha, do ladinho de dentro. Vou dar a volta toda e quando eu chegar no pontinho das correntinhas, eu volto com vocês. Eu dei a volta toda em pontos baixos e chegando aqui no final, aonde eu fiz a correntinha que eu não conto como ponto baixo, eu vou fazer aqui o meu 28º ponto baixo. E agora a gente vai voltar a trabalhar com o marcador. Eu vou vir no próximo ponto e aqui eu vou fazer um ponto baixo e marco esse ponto como sendo o primeiro ponto baixo dessa volta. E eu vou fazer agora ponto sobre ponto, e nessa segunda volta eu vou ficar com os mesmos 28 pontos baixos. Concluí essa volta de ponto sobre pontos, então eu fiz 2 voltas de pontos baixos e agora essa terceira volta a gente vai iniciar as diminuições. Alcinha da frente desse ponto, alcinha da frente do próximo ponto, e eu vou iniciar então com uma diminuição. Esse ponto eu já marco como sendo meu primeiro ponto. E agora eu vou fazer 2 pontos baixos e uma diminuição por toda essa volta. 2 pontos baixos, no próximo, uma diminuição, 2 pontos baixos, no próximo, o segundo ponto baixo, e o próximo, a diminuição. E eu vou fazer assim até o último pontinho dessa volta. Concluí a terceira volta e agora eu vou iniciar a quarta volta, e essa quarta volta a gente vai continuar fazendo diminuição. Então eu vou iniciar fazendo a primeira diminuição dessa volta, vou voltar aqui o marcador. A volta eu vou fazer um ponto baixo e uma diminuição por toda a volta. No próximo, ponto baixo. No próximo ponto, a diminuição.
Eu concluí aqui a quarta volta e nessa quarta volta eu fiquei com 14 pontos baixos. Agora eu vou tirar o marcador e eu vou fazer uma volta de ponto sobre ponto, ficando com um total de 14 pontos baixos. Primeiro ponto, 1, 2, eu concluí a quinta volta, ponto sobre ponto, e fiquei com 14 pontos baixos. Enchi essa parte aqui, coloquei enchimento em toda essa parte de baixo. E a sexta e a sétima volta são voltas de ponto sobre ponto. Então, na sexta volta e na sétima volta, eu vou permanecer com os mesmos 14 pontos baixos. Então, eu vou fazer essas duas voltas de ponto sobre ponto. Então, aqui agora, eu vou fazer mais duas voltas de ponto sobre ponto. Vou ficar com 14 pontos baixos em cada uma das voltas e volto para a gente dar continuidade ao trabalho quando eu concluir a sétima volta. E para esse vídeo não ficar muito longo e ficar bem explicado e até mesmo quem é iniciante conseguir fazer com facilidade, eu dividi esse passo a passo em 2 vídeos e eu vou deixar o link da segunda parte na descrição desse vídeo. Esse foi o nosso vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se tiver ficado alguma dúvida, deixa para mim nos comentários e se você gostou do vídeo, curte, compartilha nos seus grupos de artesanato. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau!